Paz e graça, queridos e amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Espero em Deus que o Espírito Santo do Senhor nos encontre em paz e com alegria, juntamente com os seus familiares. Mais uma vez nos reunimos aqui nesta noite, para podermos dividir aquilo que é a palavra de Deus, falando um pouquinho daquilo que é o amor e a bondade, a misericórdia de Deus, E mais uma vez nos utilizamos da tecnologia enquanto não resolvemos o problema dessa doença terrível que tem assolado o país, que tem assolado a humanidade, Então, enquanto isso, estamos tentando fazer o serviço do Senhor através da tecnologia e esperamos em Deus que Ele possa encontrar a todos debaixo da graça do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Quero convidar os irmãos a lermos a palavra de Deus que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, apenas um único versículo, que é o versículo de número 1, e diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Soberano Deus, bendito Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio que temos mais uma vez de podermos, Senhor, estar dividindo com os nossos amados irmãos a Tua palavra, levando, Senhor, um pouco daquilo que é o Teu querer e o Teu amor sobre a vida de cada um deles. Os abençoa a todos, Senhor, na noite deste dia, que esta palavra encontre, Senhor, achego, encontre, Senhor, lugar no coração de cada um dos nossos irmãos que agora escutam este áudio. Aonde quer que ele chegue, aonde quer, Senhor, que ele vá ecoar, que, Pai, em nome de Jesus, o Teu amor e a Tua graça possa ser, Senhor, assim derramada sobre a vida dessas pessoas que vão encontrar, ó Deus, aquilo que é, ó Pai, aquilo que é o Teu amor e a Tua graça através da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa trazer graça e paz à vida de todas as famílias que nos ouvem, que nos assistem nesta noite através deste canal. Guarda, Senhor, debaixo da Tua graça. A Tua palavra foi lida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ela possa, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, tocar na vida de pessoas, homens, mulheres, crianças, todos que estarão assistindo. E possam, Pai, em nome de Jesus, estarem debaixo da Tua obediência e da Tua graça. Assim, Deus, te oramos, te louvamos e te bendizemos tudo em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, eu gostaria de dar não é nem um título para esta palavra que lemos de o tempo. O tempo, O tempo pode ser entendido de duas formas: como o ser humano o interpreta e como Deus o quer. O tempo é algo que está na visão do homem, na visão humana, ele está flexível. E nós vemos muitas pessoas, encontramos, até falamos no dia a dia, através de telefone e tudo mais, as pessoas então falarem de forma tão categórica, que o tempo não dá para fazer nada, o tempo é tão curto, o tempo é isso. Mas o tempo, a visão do homem, ele vai ser sempre pouco. O homem quer sempre mais e ele acha que ele pode acrescentar ou tirar. Você não pode, o tempo é de Deus. Apesar da visão humana, o tempo não é seu e o tempo corre segundo aquilo que é o querer e a vontade de Deus. O tempo, O tempo. Primeiro, o tempo humano. O ser humano é passivo ao tempo. Não pode mudar nem acrescentar nada, como eu falei há pouco, como eu acabei de falar, em poucos instantes. Eu quero ler, quero que você me acompanhe, Mateus, capítulo de número 6, o verso de número 27, diz assim, olha só, quanto à questão do tempo: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você pode?
Pode não. Ninguém pode. Ninguém pode tirar nem colocar. O ser humano, por mais ansioso, por mais solicitude que ele tenha acerca da vida, ele jamais poderá acrescentar 1 milésimo de segundo à sua vida. Você não tem como fazer isso. Você não pode fazer isso. Porque o tempo não é seu, ele não lhe pertence. Mas existem características, né? E essas características humanas é que o homem acha que tem esse controle, ele não tem. O tempo, primeiro, ele é passageiro. O tempo para o ser humano é limitado e tem um fim. Eclesiastes 3,15, me acompanhe lá, olha só. Eclesiastes 3,15 diz: o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Você não pode. O tempo para o ser humano é limitado. Ele tem uma contagem que antes de você nascer do útero da sua mãe, Deus já havia determinado o seu tempo. O tempo da minha vida, o tempo da sua vida. Ele está contado e está contado por Deus. E por mais que o ser humano queira fazer, ele não vai conseguir acrescentar, como diz em Mateus, sequer um côvado, sequer 1 minuto, 1 segundo, 1 milésimo de segundo, ele não pode acrescentar à sua vida. E nem absolutamente nada. Porque o tempo do ser humano é contado. O ser humano aprendeu a contar o tempo, marca horas, dias, anos, enfim. Eclesiastes 3,14 diz: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Aí eu quero parar um pouquinho aqui, né? Só para, assim, o homem tem feito tanta coisa sobre a face da terra, achando-se dono de tantas coisas, da vida, da morte, da ira, daquilo. Você não tem esse poder, meu amado. Meu irmão, minha irmã, escute bem. Você não pode fazer absolutamente nada. Quando Deus diz que a palavra, o pregador diz, e isto fez Deus para que os homens temam diante dele. Os homens não têm temido a Deus. As pessoas não têm temido a Deus. As pessoas não temem ao Senhor. Não é ter medo, não. É temor a Deus. Está faltando ao ser humano. E é por isso que Deus fez o tempo e o contou à sua forma, para que o homem, para que o ser humano temam a Ele. Mas o que nós estamos vendo hoje, as pessoas hoje, qualquer pregador hoje, quando prega nos dias que estamos vivendo, as coisas que estão acontecendo, com certeza ele termina mostrando aquilo que é o lado dessa doença terrível que tem assolado a humanidade. Deus sacudiu e Deus está dizendo: olha, o tempo é meu, é na minha hora. E eu estou vendo gente dizer: olha, porque nós vamos desenvolver a vacina vai vir daqui, não sei. Você não vai desenvolver nada. O homem vai desenvolver sim na hora em que Deus achar conveniente. Porque você queira ou não, a humanidade queira ou não, me chame de louco, me chame do que você quiser. Esse tempo de pandemia sobre a face do planeta, ele tem aquilo que é o dedo de Deus, ele tem aquilo que é a permissividade de Deus, ele tem aquilo que é a vontade de Deus, e ele só vai parar quando ele entender, quando Deus entender que o ser humano aprendeu quem é ele. O mundo, vou repetir, você já ouviu essa frase por aí, nunca mais será o mesmo depois da pandemia, meu amado. O mundo nunca mais será o mesmo depois dessa doença. Mesmo que amanhã os governos decidam, eu estou vendo aí, olha, vamos abrir o comércio amanhã, vamos abrir depois, é no dia 15, é no dia 18, é no dia 20, é no dia 13, é no dia... sei lá quando. Você vai abrir no dia que Deus deixar você abrir. Você pode correr e aí tentar burlar aquilo que é o decreto do prefeito, do governador, do presidente, da ONU, da Organização Mundial de Saúde. As pessoas estão fazendo tudo isso aí. Você pode não querer usar a máscara, porque, não usa máscara não. Não, tá bom.
Não use não. Aí, muitos países tentaram desafiar Deus nessa pandemia, viu? Ou seja, as pessoas tentaram, não temeram a Deus. Não, acharam que nada aí não vai usar não. E o resultado está aí. Olha só, o resultado está aí. Nós damos graças a Deus que o nosso estado, né, o nosso governador falava essa semana, nosso estado é do tamanho da França, a Bahia é do tamanho da França. E a França, proporcionalmente àquilo que é o tamanho do nosso estado, as pessoas já morreram muito mais. Sabe por quê? Porque as pessoas acharam que não. Não temeram a nada, não temeram a coisa, nem a doença, nem os que os cientistas falaram, e nem tampouco temeram naquilo que é o mundo espiritual. Pode me criticar, quem quiser me criticar, me critique. Mas isso tudo tem sim a ver com Deus. Não é uma coisa assim, não é uma coisa do ser humano aí, pastor. Não. Porque as pessoas lá não temeram a Deus. Aqui, mesmo não sendo crentes ou não, mas eu acho que os governantes do nosso estado, da nossa cidade, né, eles se precaveram, senão vamos cuidar. Aqui em Caeté até hoje não morreu ninguém. Glória a Deus, né? Aleluias. Na Bahia morreram já mais de 100 pessoas. Mas porque as pessoas temeram aquilo que era a questão da doença. E temeram a Deus. Deus mostrou o que aconteceu lá num país longínquo, bem longe. Mas todo mundo ficou achando, não, aquilo é lá na China, lá, não vai acontecer nada aqui não. Não, né? Tá certo, não aconteceu nada e não está acontecendo nada no nosso país. Inclusive, morre pessoas comuns, pessoas por aí que realmente, de repente, se acometeram da doença e morreram, mas tem morrido médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, motoristas de ambulância e não sei o que. Olha, o pessoal que está na linha de frente, né? Ou seja, essas pessoas morreram para que outras não morram. Mas nós, amados, devemos reconhecer de que Deus está no controle de tudo isso. O tempo, o ser humano não tem domínio do tempo. Aí você diz assim, pastor, essas pessoas morreram, foi. Porque era o tempo delas morrerem. Aí, se tiver coronavírus, as pessoas vão morrer. E se não tiver coronavírus, as pessoas vão morrer também. Não adianta ninguém querer fugir disso. Nascemos, se é uma certeza que o ser humano tem, que ele tem um tempo contado, definido, desde o útero da sua mãe, no dia que Deus concebeu e fez com que você pudesse nascer. Você pode ter certeza de uma coisa, e você deve ter certeza, viu, crente? Preste atenção, amado e querido irmão, você também que não é crente. Você tem um dia, se uma coisa que você nasceu com uma certeza, essa é a maior certeza da vida do ser humano. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Você vai morrer. Porque no dia que você nasceu, você já nasceu com essa senha na mão. Um dia eu vou morrer. Mas quem sabe o dia que você vai morrer, não é o médico, não é o prefeito, não é o governador, não é o rei, nem a rainha, não é ninguém. Quem sabe o dia que você vai morrer é Deus. Ele sim sabe. Fulano vai morrer amanhã. Vai. E quem é tu para saber que tu vai morrer, que fulano vai morrer, que fulano vai deixar de morrer? Não é assim não. Mas não é mesmo. Então, o homem não tem controle do tempo. O homem já nasceu com um tempo que Deus marcou para nascer, né? Está aqui na minha frente o seu Leandro, e Deus marcou o tempo de nascimento, viu, seu Leandro? Mas também, viu? Ou qualquer outro que esteja me ouvindo, Deus também marcou o tempo de você morrer. Deus marcou o meu tempo de eu morrer. Não importa com a pandemia ou sem a pandemia, o nosso tempo é limitado, é contado. O tempo do ser humano, ele é contado, limitado, e obviamente Deus vai fazer cumprir. Na hora H, não vou não, você vai sim. Não adianta querer teimar e achar que, Deus, porque eu preciso ficar. Não vai ficar. Você fica o tempo que Deus determinar. O tempo do homem, ele é limitado, ele é contado do nascimento. Deus marcou o teu nascimento num tempo e marcou a tua morte em outro tempo. E não adianta você querer fugir a isso. O segundo, o tempo de Deus. Falamos um pouquinho aqui rapidamente do tempo do ser humano. E agora eu quero falar com você do tempo de Deus. Um dos grandes desafios da humanidade é lidar com o tempo. Conhecer e discernir o tempo que nos leva a buscar sabedoria. Você sabe? Quero perguntar para você que está me ouvindo, que está me assistindo. Você sabe o seu tempo? Você sabe a sua hora?
Você acha que porque é por causa da pandemia que você vai morrer? Talvez você possa entrar no lugar mais infectado que exista quanto à questão do vírus. E não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque não é nem sua hora e nem o seu tempo. O tempo é de Deus. O tempo de Deus. Deus é o Senhor do tempo e está além do tempo, como conhecemos, porque Deus é o quê? Eterno. Então, não existe tempo. Deus vai... Não, o tempo de Deus é o tempo de Deus. Deus é o Senhor do tempo. Ele está além do tempo. Entendeu? Então assim, meu amado, o tempo do ser humano e o tempo de Deus O tempo de Deus é eterno. Para Deus o tempo é infinito, sem limites. Não tem limite. O tempo de Deus não tem limite. Me acompanhe lá em Apocalipse 22. Apocalipse 22, o verso de número 13. Veja lá comigo. Como o tempo de Deus, Deus não tem limite para o tempo dele. O tempo de Deus é o tempo de Deus e acabou. Não existe limites. Apocalipse 22, 13 diz assim, ó. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O tempo de Deus não tem fim. Então, para Deus, o tempo de Deus, para Deus não existe controle de tempo, não existe absolutamente nada que possa mudar essa característica. Agora, o homem sim. Nós seres humanos temos um tempo contado e que vamos, obviamente, contar o nosso tempo na hora e no tempo certo, para que, assim sendo, o Senhor possa, obviamente, contar definitivamente o nosso tempo. Amém? O tempo de Deus é eterno. O tempo de Deus é incontável. Não há como contar o tempo de Deus, mas sempre sabe o melhor para nós no momento certo. Eclesiastes 3:11. Então assim, vamos voltar lá a leitura. Eclesiastes 3:11. Olha só o que diz o Senhor acerca daquilo que é o tempo de Deus. Eclesiastes 3:11 diz assim, ó. Preste atenção. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Tem contagem de tempo para Deus não, viu, meu amado? Deus não... Ninguém pode contar o tempo de Deus. Não há como contar o tempo de Deus. Até porque Deus sabe qual é o melhor para nós no momento certo, na hora certa, como disse Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Tem uns abençoados por aí, né, para não dar outro nome para eles. Não, porque Deus é isso, porque Deus é aquilo, porque Deus é não sei o quê, porque Deus tem isso, porque Deus é... Você não sabe nada sobre Deus, nem eu, nem você. Mas você acha que você sabe alguma coisa sobre Deus, é? Você acha que sabe de tudo? O que você sabe de Deus é o que você conhece da sua palavra. Até porque a própria palavra de Deus diz que Deus deu a conhecer ao homem somente isso. Por quê? Porque Deus quis que você soubesse somente isso. Há uns camaradas por aí que eles vivem aí, sabe, tentando definir quem é Deus, como é Deus. Ninguém pode definir. Deus é Deus. Aqui entra a questão da analogia da fé. Você crê em Deus, tem gente que fica assim, porque eu queria saber como foi que houve outras pessoas que a Bíblia diz que só tinha Adão e Eva, e depois os dois filhos de Adão e Eva, e como é que surgiram outras pessoas, como é que o planeta cresceu. Bom, isso eu acredito que foi até aí. O resto Deus não quis que o homem soubesse. Deus não nos deu a conhecer na sua palavra. Certo? O tempo de Deus é até aquele ali. Ou você crê ou você não crê. Então a analogia da fé é a mesma coisa quanto ao versículo 11 aqui do capítulo 3. É incontável. Mas como que pode que você não tem como saber? O apóstolo Paulo diz que há tantos mistérios entre o céu e a terra
que é vã a nossa filosofia. Aí tem uns filósofos doidos aí, uns malucos aí, que tentam ou querem definir Deus, inventar que Deus é assim, que Deus é assim. Deus não é do seu jeito. Deus não foi feito para que você possa defini-lo. Deus é Deus e acabou, viu? O tempo de Deus é o tempo de Deus, não é o seu tempo, não é na sua hora, não é no seu momento. Pastor, olha, quando que nós vamos voltar à normalidade? Nós não vamos voltar à normalidade. Com essa pandemia, com essa doença terrível que está sobre a terra. Nós não vamos voltar. Não vai ser. Pastor, qual é o tempo que vai levar isso tudo? Não sei. Pastor, nós vamos ter uma nova terra? Não sei. Só sei lhe dizer uma coisa. Igual nunca mais será. Isso eu posso lhe afirmar. Porque na realidade o homem estava... eu disse semana passada, não sei se eu disse para alguém, foi aqui mesmo, que assim, a desobediência do ser humano, o pecado do ser humano, subiu às narinas de Deus. O cheiro é terrível. O pecado daquilo que é as palavras do ser humano na terra chegaram aos ouvidos de Deus e Deus não suportou. E você querendo ou não, achando que eu sou isso ou que eu sou aquilo, que eu sou profeta disso, daquilo, você pode achar o que você quiser. Deus não estava satisfeito com a humanidade fazia muito tempo. Muito tempo. Mas já tiveram outras pandemias, outras epidemias sobre a face da terra. Só que essa, ela mata rapidinho. Não tem ebola, não tem gripe espanhola, H1N1, gripe suína, nada disso. Essa, apesar do nosso presidente dizer que é uma gripezinha, né? Uma gripezinha que já matou mais de 1 milhão de pessoas na face da terra. Que gripezinha, hein? É a gripezinha que ninguém consegue curar. Você tem uma gripe em casa e você toma lá chá de limão, chá de não sei o que, com não sei o que, e compra vitamina C, melhora, né? Mas essa, nós precisamos ter muito cuidado com o que falamos. E Deus vai nos cobrar. Deus vai cobrar de todos nós a nossa falta de respeito e obediência. Quando esperamos o tempo de Deus, aprendemos a viver na dependência do Senhor. E como é que nós aprendemos a viver na dependência do Senhor, meu amado? Como é? Através da fé. Porque sem fé, a própria palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus. Você pode ser o que você quiser. Você pode ser médico, advogado, doutor, não sei o que, pererê, parará, DHD, TDD. Se você não tiver Deus, isso tudo não vale absolutamente nada. Absolutamente nada. Reis, governadores, prefeitos, presidentes, enfim, príncipes, enfim, você pode ser tudo isso. Mas se você não obedecer a Deus, Deus vai cobrar o seu preço. Geralmente falo de que estamos num grande restaurante, viu? Todo mundo entrou para comer, não foi? Tá todo mundo sentadinho, comendo, bebendo. Mas antes de sair, você tem que pagar a conta. E Deus vai cobrar. O mínimo que seja de desobediência que você fez, Deus vai cobrar de mim, Deus vai cobrar de você, Deus vai cobrar de toda a humanidade. Porque ninguém vai sair daqui sem pagar a conta. Lá em cima... não tem negócio lá em cima. Lá em cima é o julgamento pelo que você fez aqui. Que você sabe. Agora lá você vai ter julgamento para saber para onde que você vai. Não pense que você pode. Não pense que você tem um domínio do tempo nas suas mãos e que você vai viver, que você vai fazer. Você não vai. Porque Deus é Deus sobre todas as coisas. Sobre tudo, Deus é sobre todos e todas as coisas sobre a face da terra. Tudo aqui pertence a Deus. Você não tem nada. Semana eu estava assistindo um negócio, né, os caras brigando por causa de terra, né? Aí, às vezes eu fico pensando assim, bem, a terra, Deus constituiu o planeta, não deu título de terra a ninguém. E de repente os caras estão virando dono de terra. É que essa terra aqui é minha. Eu comprei, juízes envolvidos, embargadores, enfim, um monte de gente. Uma raça de pilantra, uma raça de gente miserável que está querendo fazer da terra aquilo que é o seu, o seu quintal da sua casa. Você não tem terra nenhuma, rapaz. Não tem nada. Tudo aqui pertence a Deus. E no seu tempo, Deus irá cobrar aquilo que foi
as nossas ações, a nossa forma, o nosso jeito, o que fizemos e o que deixamos de fazer. E concluindo, o desafio de compreender o tempo humano e crer no tempo de Deus é um exercício que precisamos fazer. Você vai até aí. Em todo o tempo. Vou repetir para você a minha conclusão. O desafio de compreender o tempo humano e crer no tempo de Deus é um exercício que precisamos fazer em todo o tempo. Não adianta você achar de que o tempo o ser humano domina. O ser humano não domina. O tempo é de Deus. E o tempo de Deus tem as suas particularidades. O tempo de Deus tem as suas relevâncias. Deus faz na hora que Ele quiser. Se é para morrer, Deus vai decidir que morre. Se é para viver, Deus vai decidir que vive. O cara pode ter o maior dinheiro do mundo, pode ser rico, pode ter fortunas. E aí eu quero citar aqui um bannezinho que eu recebi da filha do dono do Banco Santander, lá em Lisboa, que é um dos maiores conglomerados financeiros da Europa, e que tem bancos aqui no Brasil. E ela diz o seguinte: meu pai, primeiro ela diz assim, nós somos uma família milionária, nós temos muito dinheiro, muito isso, muito coisa. Mas meu pai morreu tentando buscar uma coisa que é gratuito, que é de graça. Quero o ar. Morreu num hospital sozinho, sem ter aquilo que era a benevolência da família, nem nada, nem estar ninguém por perto, sozinho, buscando algo que era gratuito. Não adiantou nada disso. Então, o exemplo está aí. Deus é Deus e vai continuar no comando de tudo. Aprenda. O tempo não é seu, o tempo é de Deus. Amém? Que Deus seja louvado. Que você possa estar debaixo da graça e da bênção do Senhor.